S Brasil Entrevista de hoje recebe Diego Dio, diretor de novos negócios da Orlo, para falar sobre como a inteligência artificial e outras tecnologias estão transformando o mercado imobiliário, trazendo novas possibilidades para consumidores, imobiliárias e incorporadoras. Diego, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Para começar, eu queria perguntar quais são os principais desafios enfrentados atualmente pelo mercado imobiliário brasileiro. Agradeço aí primeiramente a S Brasil pelo convite. Vai ser um prazer aí conversar com vocês e trazer de forma objetiva algumas visões que eu pego nessa minha trajetória de 15 anos no mercado imobiliário e conhecendo o Brasil de diferentes ângulos. O mercado imobiliário, eu gosto de brincar que ele tem os desafios, mas é um mercado que não para. É um mercado gigantesco que cresce muito, que sempre tem pessoas se unindo, se separando, tendo filhos. Então sempre tem pessoas querendo mudar de vida, se movimentando em imóveis. É um mercado muito grande, muito próspero. Então é um mar de oportunidades aí, pensando no mar que eu estava olhando aqui em Vitória agora há pouco. E os desafios, eu acho que o mercado imobiliário é o mercado mais antigo do mundo, né? E é um mercado que tem suas tradições, seu cultural, então tem alguns desafios que são realmente estruturais, tem desafios que são comportamentais e tem desafios aí que a tecnologia está mostrando para que veio, né? Independente de resistência, quando algo muito bom tecnológico surge, as pessoas simplesmente se acostumam a utilizar, como por exemplo o que a gente viu por aí, né? Telefone, celular, Uber agora por último, a gente vê várias coisas que surgem, ajudam, às vezes tem resistências, mas de forma geral os desafios do mercado imobiliário eles são cada vez menores e cada vez com mais oportunidades para todo mundo. E de que forma a tecnologia tem transformado essas dinâmicas e impactado os processos de compra e venda de imóveis? Perfeito. O processo de compra e venda, eu acho que para o comprador, quando ele pensa em comprar um imóvel, ele pensa que não vai ser algo simples, né? Eu acho que começa por aí. Não vai ser algo simples nem no momento, a partir do momento que ele decide comprar e nem na procura e na busca, né? Então, falando dos desafios que o mercado imobiliário tem, onde eu mais atuo e enxergo nas cidades, é que o primeiro passo, o primeiro desafio é que o cliente comprador, ele quer encontrar um corretor que busque e encontre o imóvel ideal para ele, né? E aí a pergunta que eu brinco quando eu venho nos mercados é: corretor, como você procura o imóvel ideal para o seu cliente, né? O corretor, eu brinco que ele vira um detetive. Ele vai em 10, 12 lugares diferentes, ele consulta diferentes fontes repetidas, com informações não curadas, e tem que encontrar a melhor informação para o cliente dele. E ainda quando ele encontra, a forma de envio para o cliente dele é um fluxo que às vezes até estressa o cliente, porque é um monte de material no WhatsApp, é um monte de PDF, vídeo solto, ele nem sabe mais que imóvel é cada imóvel, ainda mais quando é um imóvel na planta, né? Uma coisa é quando você vai num lugar, visita, sobe no apartamento e entende. Outra coisa é quando são projetos, né? Então eu acho que o principal desafio e a principal tecnologia que eu estou vendo que apoia também o processo de compra e venda é você organizar a informação, você facilitar a vida do corretor e da incorporadora em divulgar os seus produtos. Então a incorporadora tem que divulgar os seus produtos, o corretor tem que olhar esses produtos e decidir qual que é o melhor para o cliente dele. Como que ele pode olhar essa gama de uma forma organizada sem ficar tonto, né? Realizando filtros, buscas, né? Por exemplo, o cliente quer um 3/4 com 2 vagas, que entregue ainda esse ano, como é que eu filtro e mando essa informação organizada. Esse é um pouquinho do que a Orlo faz nos mercados no Brasil aí, facilita o trabalho do corretor junto ao cliente. Então, é legal a gente pensar no trabalho do corretor, né? O cliente ele fala, pô, mas o corretor só me levou no imóvel, só fez isso. Às vezes eu já escutei clientes falando isso. E o trabalho do corretor é um trabalho muitas vezes muito maçante, buscando uma agulha num palheiro ali. Então, a principal entrega tecnológica, que a gente nem está falando de inteligência artificial, de novas tecnologias, são simplesmente estruturação de dados e organização e curadoria de dados para o corretor poder prestar um melhor serviço de busca e auxiliar o cliente a encontrar o imóvel dele.
A desfragmentação das informações sobre imóveis ainda é uma barreira no setor? E quais seriam os caminhos para solucionar esse problema? Realmente, a desfragmentação é uma barreira muito grande. Pense que tem o Brasil, ele, de forma geral, os incorporadores e construtores, em sua grande parte, são pequenos e médios, e tem as grandes também. E esses construtores decidem comprar um terreno e eles desenvolvem um produto e vão divulgar ao mercado, né? Como é que eles divulgam ao mercado? Pelo jornal, pela revista, né? Pela internet, por onde que ele divulga, para fazer com que qualquer corretor da cidade que receba um cliente procurando imóvel consiga mostrar esse produto para ele. Esse é um desafio. A desfragmentação faça com que polua as informações do mercado imobiliário nas redes e tudo mais, com informações às vezes desatualizadas. Então isso atrapalha bastante o cliente, de forma geral. E justamente a Orlo surgiu para organizar a informação do mercado imobiliário. A gente nasceu fazendo isso. Então a gente está chegando em Vitória agora. Foi um estado que a gente namorou de longe bastante tempo. E agora faz 3 ou 4 meses que a gente decidiu se aproximar, ver como é que é o mercado. A gente se surpreendeu muito com a qualidade que o mercado imobiliário aqui tem, com a riqueza aqui no litoral, com o mercado que está pujante. E a gente entra para facilitar muito e aumentar as vendas das incorporadoras, facilitar o trabalho do corretor, para que o cliente lá da ponta veja que comprar um imóvel não é difícil, não é uma bagunça, ele consegue ter segurança e qualidade da informação que ele recebe, e o cliente, se ele tem qualidade de informação, ele enxerga que tem diversos investimentos muito rentáveis no mercado imobiliário que contribuem para o Estado, né? Então, eu acho que um dos nossos objetivos é fomentar o mercado imobiliário, porque se o investidor, muitas pessoas que concentram a riqueza do Estado, por exemplo, ao invés de investir na Bolsa, empresas multinacionais em outros lugares, se investirem no mercado imobiliário do Espírito Santo, a gente aumenta a infraestrutura do Estado, aumenta a possibilidade de turismo. Eu fui procurar hotel para ficar, eu teria mais opções de hotel para ficar, e a gente consegue movimentar todo o Estado dessa forma. Na sua visão, o mercado imobiliário está mais acessível e democrático do que ele era há uns anos atrás? E o que ainda precisa ser melhorado? Democrático e acessível são palavras que com a inflação crescente fica complicado, né? Mas eu acredito que a acessibilidade, num sentido de ter contato com o mercado imobiliário, eu acredito que aumentou muito, porque o mercado imobiliário ele saiu somente do físico, no sentido de divulgação, e entrou muito forte nas redes sociais e no digital. Então, de certa forma, todo mundo é impactado pelo mercado imobiliário na cidade. Experimenta jogar no Google, quero comprar um apartamento no bairro tal, para ver o que acontece com o seu Instagram, com o seu Facebook. Vai aparecer muita coisa. Então elas são impactadas. Mas a possibilidade de acesso à moradia, ela passou por alguns períodos agora com uma inflação muito alta, a taxa de juros alta faz com que o cliente ele possa financiar menos, isso diminui o poder de compra. Então, se for pensar em acessibilidade, diminuição do poder de compra e aumento do valor do imóvel, a gente teve uma redução, de certa forma. Mas o mercado imobiliário ele é cíclico, ele sobe e desce, ele se ajusta. Se a oportunidade tem mais apartamentos e casas e habitações sendo disponibilizadas. Então, de certa forma, qualquer pessoa hoje pode pesquisar um imóvel, ter um contato rápido com o corretor, avaliar uma proposta, o potencial de compra dele e ver se está na hora dele comprar, se ele precisa juntar um dinheiro ou não. E fazendo uma propaganda aqui de um conhecimento que eu tenho que às vezes o comprador ele não lembra, é que o mercado imobiliário tem uma vantagem que a gente sabe quando é que a ação está na baixa. Eu brinco assim, que é no lançamento de um prédio. Então, às vezes o comprador ele quer juntar dinheiro para dar de entrada, para daí comprar um imóvel, e ele compra lá na frente, quase entrega, ele paga mais caro. Então, tem diversas construtoras que com uma entrada muito baixa e parcelas ao longo de toda a obra você consegue comprar no lançamento. Então, a minha dica para aumentar a acessibilidade é: veja lançamentos, porque é lá onde tem maior prazo de parcelamento,
as melhores condições e vai aumentar a tua acessibilidade aos imóveis. Excelente dica. E você sente que o comportamento dos consumidores mudou em relação à busca por imóveis? E quais são as tendências mais marcantes nesse sentido? Mudou muito aí na última década. Eu acompanho o mercado imobiliário desde 2008, vai fazer 16 anos. Há anos atrás, uma construtora fazia um plantão, que a gente chama, um ponto de venda, colocava às vezes um container na frente da obra, um guarda-sol, ou fazia uma salinha com uma maquete, e diversos clientes passavam pela rua e entravam no plantão para conhecer o produto. Então os corretores de plantão, né, estavam lá de plantão esperando os clientes entrarem, e eram diversos clientes que chegavam dessa forma. Hoje em dia isso se reduziu em 80%. Então o comportamento do cliente não é mais simplesmente entrar num plantão e comprar. Claro, esse volume ele não zera, né? Sempre tem clientes que fazem isso, é legal até essa experiência. Passe num plantão, Jéssica, um dia e entre, fala assim, quero ver o que tem aqui. É super legal a experiência. Mas o comportamento do consumidor na busca, a gente acaba conseguindo pescar o que ele está pesquisando já na internet, porque a primeira coisa que ele faz é pesquisar no Google, né? Eu quero um apartamento, clica num anúncio, faz uma coisinha, e aí o algoritmo, os dados já começa a falar, opa, essa pessoa talvez queira comprar um imóvel, e aí a busca dela, o contato se torna muito digital, e o desafio dos corretores e do mercado justamente é proporcionar uma experiência mais física para atrair o cliente para um plantão, para poder conversar olho no olho, um na frente do outro, tirar dúvidas, passar segurança. Então a minha dica para quem está trabalhando com imóveis e até para clientes, o imóvel é uma coisa muito importante na vida quando a gente vai comprar. Então não deixa para sentar na frente do corretor e conversar sobre negociação só quando você realmente quiser comprar. Avalia, seja curioso, entra lá, entende, tira dúvida, amadurece, porque senão a compra do imóvel ela fica uma emoção com medo, com ansiedade, com insegurança. Meu Deus, o que é que tem? Tem taxa, tem isso, tem aquilo? Não, não tem. É simples. Vai entendendo, se aproxima. Então, mudou. Em resumo, Jéssica, mudou bastante. Agora, uma última tendência que a gente está vendo é que o cliente ele quer uma segurança com uma pessoa. Então, até falando sobre tecnologia, né? Tá rolando uma frase que geral, assim, que eu já escutei diversas vezes, que fala assim, a inteligência artificial irá substituir as pessoas, né? Não tem essa polêmica, assim. Uhum. E no mercado imobiliário acontece muito essa pergunta, né? E do que eu tenho escutado das autoridades locais e até dos corretores, é que ainda está distante de um cliente querer comprar um imóvel com uma inteligência artificial e não falar com uma pessoa. Ele quer falar com uma pessoa que passe segurança, confiança e viva o mercado da região, entenda e possa dar algumas dicas que o cliente que está comprando o imóvel não sabe, né? Então, o cliente ele mudou, ele quer um atendimento mais rápido, ele quer mais agilidade, mas ele quer olho no olho, ele quer falar por áudio, por ligação, ele quer a confiança de alguém que seja uma autoridade. Então, os corretores de imóveis estão fazendo Instagrams, têm seus perfis com conteúdos, estão estudando. Então, eu estou vendo um movimento bem bacana de mercado. E como você avalia o papel da colaboração entre diferentes agentes do mercado, como as imobiliárias, incorporadores e proprietários no fortalecimento do setor? A gente está vivendo agora um novo momento no mercado imobiliário em que as parcerias estão crescendo muito. Então, como a informação ficou muito fácil de divulgar, é muito fácil eu compartilhar a minha com a tua, eu ver o que você está fazendo, eu ver o que o outro está fazendo, eu negociar, eu conversar. Então, as parcerias com tecnologia estão muito facilitadas. O mercado, quando ele se une, é muito bacana. Então, as incorporadoras têm uma demanda, o corretor tem outra demanda, as imobiliárias têm outras demandas. Quando eles conversam e se ajudam, sempre em prol do mercado imobiliário, eu acho que tem uma força incrível. Eu tenho visto em diversas cidades diferentes movimentos nesse sentido. E eu estava contando ontem que eu brinco que eu falo para minha mãe. Minha mãe ela era vendedora de cosmético, coordenadora. Eu aprendi a vender com ela e uma amiga dela um dia chegou para ela e falou: Josi, eu acho que tem que vender algo mais caro. Ela falou, daí conversaram, daí ela falou:
Tá bom, eu vou experimentar vender carro ou imóvel. Daí ela foi para imóvel, entrou no mercado em 2008, eu comecei a aprender com ela lá atrás, e eu falo para ela hoje que assim, eu falo, mãe, eu vou transformar o mercado imobiliário. Porque é tanta barreira, tanta coisa que às vezes é só por falta de comunicação e conversa e uma boa negociação que o mercado imobiliário pode se ajudar tanto, pode tirar tanta barreira, pode... Claro, tem suas dificuldades, são muitos autônomos, é muita comissão para um lado, para o outro, tá todo mundo preocupado, mas eu estou vendo muitas pessoas, talvez pela disponibilidade de informações nas redes sobre, cara, seja para frente, se comunique, ajude, né? Não tem todo esse movimento assim que eu vejo. O mercado imobiliário está se ajudando demais, a tecnologia facilita muito isso, e a Orlo, por exemplo, a gente consegue justamente conectar a incorporadora, a imobiliária e o corretor, que eu vou dar um exemplo só, Jéssica. Pensa que se você quisesse, não é nem cliente agora, você quisesse construir um prédio aqui, com a tua família que herdou sei lá o quê. E é assim, tá? Ah, herdamos 10 milhões, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos construir um prédio. Aí a Jéssica, que nunca construiu, vai construir um prédio e vai buscar um corretor para comprar um terreno, para desenvolver um projeto, tal, beleza, desenvolvi, vou lançar o projeto. Aí a Jéssica vira para mim e fala, Diego, tá, como é que eu vou divulgar o meu produto? Pensa a construtora que comprou todo o terreno. Quem que vai vender o meu produto? Sabe como é que era antigamente, Jéssica, ou até hoje? Você ia pegar a sua mochilinha ou o seu carro e você ia visitar imobiliárias da cidade inteira. Aqui em Vitória deve ter mais de 1000 imobiliárias. O que você vai fazer? Ou se aproximava de uma, de outra, de outra. O que a Orlo fez foi você vira... A gente, quando descobre que você vai lançar um prédio, a gente cadastra o seu empreendimento na nossa base de dados, no nosso portal gratuitamente. E todos os corretores que acessam na cidade enxergam o teu imóvel. E se você quiser ser nosso cliente, a gente está integrado hoje. Aqui em Vitória a gente está chegando, né? Mas em São Paulo, por exemplo, com mais de 2.000 imobiliárias. E aí imagina eu viro para você, Jéssica, e falo assim... Jéssica, se você entrar com a gente aqui, eu divulgo o teu prédio para 2.000 imobiliárias. Você fala assim, meu Deus do céu, obrigado por resolver. Então, essa conexão do mercado imobiliário justamente fomenta muito mais negócios e muito mais prosperidade para todo mundo. E a expansão para novas cidades e mercados é um desafio constante para empresas do setor. Quais fatores você considera mais relevante para que essa expansão seja positiva? Toda incorporadora que começa a crescer fala, né, vou desbravar o Brasil, né? E aí, como é que isso... Eu participei até de uma incorporadora que foi a minha escola, a minha faculdade, lá em Curitiba, que eu fiquei 8 anos lá, fiquei como diretor comercial, liderei 70 pessoas, a gente tinha um time grande. E a gente começou um processo de expansão. Primeiro, para onde a gente vai expandir, que cidade a gente vai ver. Então, como é que eu enxergo uma cidade, né? Que dados eu olho, o que eu faço. E aí cada cidade, a gente começa a entender que tem uma realidade. Cada cidade criou um cultural de comportamento do mercado imobiliário. Cada cidade o cliente tem uma necessidade. Mas a maior dificuldade justamente é o cultural, são as pessoas, é todo o mercado. Então, eu já escutei diversas empresas que tentaram expandir e recuaram. Por sinal, eu conversei com algumas pessoas do mercado imobiliário aqui de Vitória. Tiveram algumas incorporadoras que entraram aqui há um tempo e saíram. Eu não sei, deve ter uma ou duas, eu não fiquei sabendo de nenhuma que está aqui em Vitória que não é local. Então, veja como justamente é desafiador. No mercado de Vitória, não vou falar nenhuma porque pode ser que tenha alguma, mas pouquíssima, se não nenhuma, incorporadora de fora de Vitória constrói em Vitória. Então veja que desafiador que deve ser para que não tenha ninguém aproveitando e se conectando com o mercado de Vitória. O mercado imobiliário ele tem espaço para as inovações tecnológicas, como você comentou, do uso de inteligência artificial. E quais os tipos de soluções você acredita que poderiam surgir nos próximos anos? Na empresa que eu estava, a gente estava crescendo e a gente gostava de ousadia, inovação, criatividade. A gente contratava muitas pessoas que estavam na faculdade, que passaram numa faculdade, eram inteligentes, inovadoras, então a gente tinha vários estagiários, a gente dava muita liberdade e autonomia para eles criarem coisas. E eu lembro que eu cheguei para uma mulher que eu contratei como estagiária de engenharia de produção, e eu virei para ela, eu fiz engenharia de produção também, eu virei para ela e falei assim, olha,
A revolução industrial que a gente estuda na faculdade de engenharia de produção, a gente estuda muito as revoluções industriais, Fordismo, Toyotismo, tudo. Nas revoluções a gente desenvolveu muita tecnologia de processo, de qualidade, de indicadores, etc. Muitas tecnologias. E agora a gente está na era dos serviços, que a gente presta um serviço de venda, são muitos serviços, né? E o mercado imobiliário tem um gap gigantesco entre uma tecnologia que uma multinacional da indústria tem e a tecnologia que o mercado imobiliário absorve, tanto que são empresas locais aqui. Como é que uma empresa local vai investir em tecnologia mundial? Cara, tem diversas barreiras. Então, eu virei para ela e falei assim, Mayara, que é o nome dela, esse gap aqui, quem conseguir vencer e entregar valor para o mercado imobiliário, vai transformar o mercado, vai trazer muita prosperidade, muita revolução. Então, tem muito espaço, Jéssica, muito espaço, muito espaço. E na construção civil, óbvio, é outra engenharia, tecnologia, assim, no sentido, é outra tecnologia. Eu vi agora uns amigos meus que passaram um mês na China, vendo como é que eles estão construindo na China. Os chineses estão absurdos. Então tem toda uma tecnologia construtiva, tem tecnologias alternativas super legais, mas eu acho que o que eu vou gostar de falar aqui, que é o que eu mais trabalho e acredito, é na venda, né? Então, como é que a gente pode melhorar a tecnologia de olhar dados de mercado, demanda e oferta, oferecer um bom produto que a gente venda com bastante qualidade e velocidade para conseguir fazer o mercado girar mais rápido, né? Nesse ponto, Jéssica, quando a gente fala de inteligência artificial, eu vi um estudo agora que os boards, os conselhos das empresas estão pressionando muito os gerentes de TI para implementar Gen AI, que é IA generativa, que são as LLMs, que é o ChatGPT, toda essa tecnologia gigantesca. Só que a realidade é que o buraco é muito mais embaixo. Para uma empresa aplicar IA de uma forma consistente nela, tem que ter toda uma estruturação de dados, tem que ter diversas etapas antes de você simplesmente aplicar Gen AI. Você tem automações que você pode aplicar que não é inteligência artificial e que já vai gerar um resultado absurdo para a tua empresa. Então, não estou falando para não olhar para IA, mas as oportunidades são gigantescas, as automações e coisas para você dar mais escala e eficiência para empresas são gigantes, principalmente no comercial das incorporadoras para divulgar informação, para entregar. E a inteligência artificial está aí para mostrar também que eu falo para os corretores sobre a utilização do ChatGPT. Isso é algo que você vai sim direto para a IA, entrega para o teu time comercial e fala, gente, vamos usar isso aqui que vai ajudar a gente. Então, tem inovação tecnológica, em resumo, Jéssica, na obra, no desenvolvimento de projetos, em toda essa engenharia, e na oportunidade ali de incorporadoras olharem dados, olharem demanda, olharem oferta, olharem crescimento, decrescimento. Uma das coisas que a Orlo trabalha muito numa cidade, quando a gente mapeia a cidade, a gente entrega para as construtoras uma inteligência de mercado. E a inteligência de mercado, ela é muito boa que todo mundo tenha. Porque imagina, Jéssica, que eu faço um estudo gigante aqui, para fazer um empreendimento aqui, e mais 3 incorporadoras colocam o mesmo produto aqui do lado. A gente vai se canibalizar. A gente vai se atrapalhar, ninguém vai ter lucro no projeto. A gente não olhou direito oferta e demanda e a gente se atrapalhou. Então, como é que a gente pode olhar a inteligência de mercado com tecnologia para que cada um se posicione num nicho, não se atrapalhe, consiga compartilhar informação para que, eu vou lançar aqui, avalia se você quer também lançar, mas eu estou lançando, eu te avisei. Não é, caramba, todo mundo lançou, porque como o ciclo imobiliário é muito longo, tem gente que fala assim, olha lá, naquele bairro, naquela praia, tem uma oportunidade, é só construir lá. Do nada, 10 incorporadores vão lá e colocam 10 prédios e gargalam o mercado, né? Há uma discrepância da oferta para a demanda e atrapalha o mercado. Então, a dica que eu dou é amadurecer a inteligência de dados para você desenvolver um produto. E a segunda é olhe para o seu comercial e marketing, porque tem muita tecnologia ali que vai tracionar a tua incorporadora a crescer. E o cliente exija dados de mercado na hora da compra do teu imóvel. Peça dados para você pegar e olhar, vou comprar um imóvel, faz uma análise da região para eu saber o que está acontecendo, né? Uhum.
Para finalizar, eu queria saber como que o conceito de acesso à informação qualificada pode influenciar a experiência de quem busca adquirir um imóvel no Brasil. Vamos começar pelo final da tua pergunta? Quem busca comprar um imóvel no Brasil? Como é que busca? Eu não sei se você já buscou um imóvel, provavelmente já. Você já buscou para alugar, já buscou para comprar. A minha experiência, as experiências que eu tive, eu comecei a buscar um imóvel, daí você entra, tem diversos imóveis assim, cada um lugar, aí você clica, daí você olha, daí você manda mensagem para alguém, daí você manda para outro, aí quando você vê, você está falando com 4, 5 pessoas, daí você não sabe com quem está falando mais, e aí um manda um PDF, outro manda umas imagens, daí já está chamando para uma visita, eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Então, quando a gente centraliza e organiza os dados de uma cidade, principalmente de lançamentos para o mercado imobiliário, primeiramente que o primeiro corretor que me atendesse, que provavelmente eu ia virar para um amigo meu e ia falar, ô, você é corretor? Pô, todo mundo devia ter um amigo que é corretor de imóveis, virar para ele e falar, você me atende? Ou às vezes até me indica que da família não dá, né? Indica um amigo teu. E essa pessoa falar assim, o que a gente entrega para o mercado é que o corretor possa falar assim, se eu fosse te atender, Jéssica, aqui em Vitória daqui a um ano, eu falar assim, Jéssica, eu entendi que você está buscando um imóvel assim, assim, assado, as suas necessidades são essas, essas e essas, e eu vou começar a realizar uma busca para você e vou trazer as opções para você. Jéssica, eu tenho acesso a todos os imóveis da cidade. Então, se você estiver gostando do meu atendimento, você não precisa falar com 10 pessoas, você pode ser atendida por mim, que eu vou te atender com muito cuidado. Você está gostando do meu atendimento, Jéssica? Aí provavelmente você vai falar, né, tô. E aí eu dou a dica pro corretor ainda perguntar assim, tá bom, Jéssica, eu sei que você está gostando, mas me fala uma coisa que eu poderia ajustar no meu atendimento para ele ficar melhor ainda. E aí você fala, eu falo, beleza, Jéssica, vamos seguir com a sua busca, eu vou organizar para você. E aí eu poder mandar um site para você falando assim, Jéssica, eu separei 6 opções para você. Olha os pontos no mapa, olha o que cada um tem, olha uma tabela. Então, quando a gente organiza as informações do mercado, o corretor para de gastar 30 horas por mês do dia dele para entregar uma busca com não tanta qualidade. Ele gasta 10 horas, entrega com qualidade, entrega a informação para o cliente organizada. O cliente ele não se estressa com um monte de coisa picada de um lado para o outro. Então, Jéssica, a parte das informações do mercado imobiliário, ela estar organizada é fundamental para que o cliente na ponta tenha uma excelente experiência e o corretor também possa ter uma experiência agradável no trabalho dele, né? E desburocratizar todo esse processo. Exatamente. Porque existem algumas pessoas que acabam desistindo da compra por causa de toda essa demora, né? A burocratização Sabe, Jéssica, que nos imóveis usados, essa burocracia ela é bem mais longa. Às vezes, em casa, então, construiu, não está verbado, e o fulano, a escritura, a matrícula, às vezes tem esse mecanismo, então faz parte do trabalho do corretor agilizar essa burocracia. Então, o angariador, que é quem pega o imóvel que vai vender e vai divulgar ao mercado, ele tem a obrigação de organizar toda a documentação desse imóvel para quando chegar outro comprador, esse comprador consiga ter um processo facilitado. Então, em alguns casos, eu diria, Jéssica, na verdade que hoje em dia o processo é bem tranquilo, as correspondências bancárias, despachantes, cartórios e corretores, está tudo muito mais digitalizado, está tudo muito mais rápido. Para usado ainda demora 40, 50 dias para um processo, mas um imóvel novo, que você compra na planta ou ele é novo, às vezes é questão de 10 dias, às vezes 5 dias, assina o contrato. Às vezes se o teu financiamento já está aprovado ali, em uma semana você já assinou o financiamento, é algo muito rápido. Então, essa percepção de burocracia, eu acho que ela é sustentada justamente por um processo de busca e pesquisa de imóvel fragmentado. Mas depois que você decide comprar, pode ficar tranquilo que o processo acontece sem problemas. Tá bom, Diego. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer. Obrigado você, Jéssica.